E aí galera, aqui no capítulo 3 a gente vai de fato iniciar a fazer as funções que o Git faz de melhor. E para isso a gente vai seguir esses 11 passos. E esses 11 passos, na verdade, são tópicos que a gente vai entender durante toda a aula. Seja ela iniciando um repositório local, workspace para o nosso projeto, o git status, que é um comando muito importante, estados de arquivos, que é o tracked, modified, stage, o que são commits, quando a gente deve commitar, a gente vai fazer o primeiro commit aqui e adicionar então os arquivos para serem versionados, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa, galera, já deixar o Git de vocês aberto. Como a gente viu na aula anterior, ele está exatamente no diretório de nosso usuário do computador, beleza? Só que para deixar a aula mais didática, eu ainda vou deixar o Explorer aqui do lado para mostrar para vocês o que eu estou fazendo exatamente no código vai estar aparecendo exatamente aqui visualmente para a gente ver, beleza? O primeiro passo dessa aula é criar um repositório local. Um repositório, ele é basicamente um local onde vai registrar todas as mudanças que ocorrerem dentro do seu projeto. E ele local é porque ele vai ser na sua máquina. Só você vai ter acesso às alterações que você fizer localmente. A gente vai ver as opções remotas mais para frente, beleza? Enfim, a gente vai criar uma pastinha aqui específica para a gente começar o nosso projeto. Eu vou aqui na área de trabalho mesmo. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada curso Git. Vou botar assim, curso Git. Beleza. Aqui vai ser nosso diretório de trabalho. Também aqui vai ser nosso workspace. Isso aqui é basicamente o local onde a gente vai editar os códigos e também iniciar um repositório local. E como é que a gente faz isso? Lembra que na aula passada a gente viu como você consegue andar por dentro dos arquivos pelo terminal? Então, a gente vai usar esse conhecimento nessa aula para a gente seguir um caminho até chegar na nossa pasta curso Git, ok? Então, lembra, o comando é o cd para você ir entrando nas pastas. A gente já está na nossa pasta de usuário. Então, eu só preciso de entrar em dois diretórios agora, que é o desktop, a área de trabalho, e o curso Git. Lembrando que aqui no Bash, no terminal, vai estar tudo em inglês, então é bom estar ligado nisso. Qualquer coisa, vocês dão um ls, que vai aparecer a listagem de todas as páginas. Assiste a aula anterior para você não ficar em dúvida, ok? Bom, cd, desktop, opa, desktop. Uma dica muito boa aqui do cd é que se você der dois tabs, você consegue completar toda a palavra. Desktop, curso, meu Deus, curso, e beleza. A gente já tá dentro do mesmo diretório que a gente tá aqui aberto, beleza? Aqui, desktop, curso Git, área de trabalho, curso Git é a mesma coisa. Agora a gente já pode iniciar nosso repositório local. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o comando chamado git init. Se escreve da seguinte forma: git init. A partir do momento que eu der enter, ele vai criar um repositório local na mesma pasta que você tá. Nesse caso, curso Git. Deixa eu dar um enter. Initializate empty git repository. Ele acabou de iniciar um repositório Git vazio no diretório que eu mandei, beleza? E vocês já puderam ver o que aconteceu de diferente aqui. Esse arquivo aqui é um arquivo oculto. Se você tiver na sua máquina e não tiver aparecido, não se preocupe, ele tá lá. É só porque não tá visível. Para você tornar isso visível, você vem em exibir e mostrar barra ocultar. Aí você seleciona itens ocultos, beleza? Feito isso, a pasta .git vai aparecer. A gente vai
tá destrinchando a pasta .git ao decorrer do curso, beleza? Mas resumidamente, na pasta .git é onde tem todas as configurações e comandos, tutoriais e inúmeras coisas que você pode estar utilizando no seu Git durante o dia a dia. A pasta .git é que possibilita o poder do Git dentro dos seus arquivos, ok? E se vocês também perceberem aqui no terminal, apareceu uma nomenclatura diferente, apareceu main. Esse main, ele é o nome da branch que nós estamos. Se você não sabe o que é branch, não se preocupe, é um termo mais avançado e que a gente vai ver. Mas eu estou falando aqui para quem tem alguma familiaridade e também está se perguntando o que é isso. Basicamente a branch que nós estamos no momento. Mais para frente a gente vai entender direitinho essa parte de branch, ok? Mas se a gente for agora utilizar um dos principais comandos de quem utiliza Git, que é o git status, ele está dizendo que na branch mesmo não tem nenhum commit e também não tem nenhum arquivo para ser adicionado e ser traqueado, beleza? Isso porque, logicamente, não tem nenhum arquivo aqui dentro. Se eu colocar qualquer tipo de arquivo aqui dentro, ele já começa a funcionar. Mas como a gente está falando de programação, vamos criar já arquivos de programação, beleza? Eu vou criar via terminal mesmo, como eu ensinei para vocês, o touch. Beleza. Vocês podem perceber que já apareceu o arquivo aqui. Eu criei um arquivo HTMLzinho pra gente tá brincando um pouquinho com ele. E também vocês vão perceber uma coisa. Quando eu der o git status, ele já apareceu uma coisa bem diferente. Aqui a gente já começa a perceber. Deixa eu dar uma coisa. Aqui a gente já começa a perceber os estados de arquivos. Voltando aqui para explicar os estados de arquivos, existe basicamente 4 estados de arquivo: untracked, modified e stage. Explicando aqui por cima cada um deles, untracked é basicamente arquivos que o Git não registrou ainda. É como se tu chegasse lá nos correios, pegasse teu pacote, botasse nos correios e não desse nenhuma informação. Os correios até então, eles não têm nenhum conhecimento do que é aquele teu arquivo, beleza? Aí a partir desse momento que os correios não têm informação do que é teu arquivo, tu faz o seguinte: ei correio, eu quero que meu pacote ele seja registrado. O que é que você faz? Você adiciona o pacote, nesse caso, os arquivos. Aí ele vai sair do untracked para o modo stage. No modo stage é como se o arquivo ele tivesse separado para ser identificado. A mesma coisa com o pacote, é como se ele tivesse numa zona separada para receber o código de rastreio, beleza? É essa mesma analogia. A área de stage é basicamente isso. A partir do momento que a gente faz o commit sim, ele comenta exatamente qual é a alteração e adiciona características especiais e únicas àquele arquivo que foi adicionado naquele momento. E depois do commit, ele vem para a área de não modificado. Ele está lá paradinho no seu arquivo. A partir do momento que você edita o arquivo, ele vem para a área de modificado. Para você adicionar ele para a área de stage de novo, você também tem que fazer uma nova adição de arquivo. E ele segue esse loop sempre que você adicionar arquivo, traquear arquivo, comentar arquivo. E parece ser complexo, mas não é. Na realidade é bem simples. A gente vai entender isso na prática. E se vocês fizerem um mapinha mental
Mesmo tendo esse aqui, se vocês pegarem, fazerem um mapinha mental e também fazerem um passo a passo do que a gente vai fazer nessa aula, vocês vão ver que é muito simples de entender esses estados de arquivos, beleza? E também são muito importantes de serem compreendidos, porque depois que vocês entenderem o estado de arquivo, a gente vai trabalhar com eles basicamente durante todo o processo, porque todo Git funciona baseado nesse ciclo. Voltando aqui, a gente tem o arquivo index.html, ele está no modo untracked, ou seja, ele não está sendo traqueado. Para a gente traquear esse arquivo, a gente vai adicionar ele. Para adicionar, é bem simples. A gente só vai precisar de usar um comando bem fácil e que você nunca mais vai esquecer depois de começar a usar. O arquivo é basicamente git add. Aí aqui você tem que especificar qual é o arquivo que você está adicionando. No caso, é o index.html. Se a gente der um git status, a gente já pode ver que não foi comitado ainda, mas ele está em estado de ser comitado. Ou seja, aqui ele está em stage. Ele está em stage nesse momento. No momento em que ele está separado para sofrer a identificação específica dele, beleza? Mas antes de o primeiro commit em si, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Uma coisa que vai facilitar bastante a sua produção no seu dia a dia, beleza? Eu vou, via terminal mesmo, criar outros arquivos. Beleza, galera. Aqui a gente, no caso, eu adicionei mais dois arquivos. Vou dar um clear aqui e vamos dar um git status. No do git status, vocês podem ver que aqui ele está falando agora o seguinte. Eu tenho o arquivo index.html para ser comitado, ele já está pronto para ser comitado, mas eu tenho mais dois arquivos que eu não sei que arquivos são esses, do mesmo jeito que estava o index antes. Só que aqui são dois arquivos. Se a gente vier no git e colocar um por um, até dá, porque são dois arquivos, mas imagina isso numa produção considerável, onde também tem vários frameworks e vai pegar alguns outros arquivos, mesmo que a gente vai ver mais para frente que alguns arquivos podem ser ignorados, mas a gente pode ter feito vários arquivos de uma só vez, mas a gente vai ser obrigado a adicionar um por um. Fica muito maçante e cansativo, beleza? Então, existe um atalho muito interessante que é o git add ponto. Com o git add ponto, você adiciona todos os arquivos de uma só vez. Sinceramente, eu não uso nenhum outro atalho a não ser esse para o git add, porque ele adiciona tudo de uma só vez, tranquilo? Cliquei, git status, show! Já está tudo adicionado, não precisa escrever um por um e é isso, beleza? Outra coisa interessante também que eu quero mostrar para vocês é o git status. O git status, ele também tem particularidades, assim como todos os códigos do Git. Por quê? Todos os códigos do Git, ele pode ser editado a forma como apresenta os dados para vocês. Se eu clicar Enter aqui, vai aparecer várias informações sobre o Git status. Mas se eu quiser informações mais curtas, eu posso fazer simplesmente git status tracinho S. Ele aparece as mesmas informações que estava com git status normal, porém agora de forma bem mais resumida. Eu vou adicionar mais arquivos aqui, agora txt, só para ficar mais simples mesmo. Teste. Para vocês notarem uma coisa, beleza? Git. Ó, vocês podem ver que tem algumas
diferenças. E vai ter mais uma diferença comigo. Deixa eu só fazer o seguinte. Beleza. Agora vocês vão ver três diferenças que vai aparecer no git status, tracinho S. Git status. Vocês estão vendo que tá aparecendo interrogação, interrogação. Pera aí. Bom, vamos comparar agora três estados de arquivos diferentes. Bom, o primeiro é o stage. O stage é o mais simples de ser identificado, porque ele, na forma padrão do git status, ele tá todo verdinho. E aqui, ele basicamente está pronto para ser comitado, beleza? Agora, vem o arquivo modificado. O arquivo modificado ele não está em stage e ele precisa ser adicionado novamente para o Git entender o que foi modificado. E também a gente adicionou o arquivo aqui, que nem adicionamos o arquivo em si ao Git, então ele ainda está em forma de um track, ok? Se vocês forem ver, na versão short do git status, que é basicamente a definição do tracinho S, ele mostra as mesmas informações de forma mais resumida. O erro e o style, eles estão aqui. Por quê? Porque eles estão em stage e eu não fiz nenhuma modificação. O arquivo index.html, ele está nos dois estados. Por quê? Tem um momento que eu já fiz a adição do index.html para o estado de stage. Porém, depois que eu fiz essa adição, eu fiz uma alteração dentro dele. O que acontece? O Git, ele percebe que eu fiz a adição do arquivo em si, e só depois que eu fiz a adição do arquivo, eu fiz uma modificação. Ele só está importando agora com o que eu não adicionei ainda, com o que ele ainda não tem conhecimento, entendeu? Por isso que o mesmo arquivo ele pode aparecer em stage se você já tiver adicionado antes, e ele pode aparecer também em modified se você tiver modificado alguma coisa depois de ter adicionado. Aqui é a mesma coisa que está aparecendo. Se vocês forem dar uma olhada, A, ele significa basicamente que o arquivo está em stage. O index, ele tem um A e o N, porque ele está em stage, mas ele também está em modified, porque ele já estava em stage antes de eu modificar o arquivo, e eu modifiquei o arquivo posteriormente. E o teste.txt, ele está untracked, por isso ele está com a interrogaçãozinha. Eu espero que vocês tenham entendido os estados de arquivos. Essa parte é extremamente importante. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, porque eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível, ok? Mas vamos nessa. Agora a gente vai fazer o primeiro commit. Para eu fazer o primeiro commit, eu vou adicionar tudo isso para a área de stage, ok? Então, eu só venho dar um git add ponto. Depois do git add ponto, se eu vier dar um git status, vocês podem ver, agora todos estão em área de stage porque eu usei o ponto, e o ponto ele engloba todas as áreas que estão tracked e estão em modified e adiciona direto para stage, beleza? Agora todos os arquivos que estão aqui dentro já estão prontos e aptos para serem comitados. E o que é commit? Commit, ele pode ser definido como uma marcação no seu projeto, uma marcação de arquivos, e também ele vai ser utilizado futuramente como uma cronologia de tudo que você fez dentro do seu projeto. A gente vai entender isso melhor quando a gente for ver histórico de commit. Commit é a coisa mais importante de versionamento de código, porque ele basicamente registra o seu código. Ele vai criar e dar características específicas para cada arquivo que for comitado, e cada commit também é único. Vocês já vão entender o porquê. Mas quando
eu posso comitar. Isso aí é bem particular. Você pode sentar com o seu time de projeto, ou se você mesmo só estiver desenvolvendo, você pode criar regras para quando comitar. Mas eu vou criar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que uma equipe está desenvolvendo um site e tem um front-end que acabou de desenvolver o menu. Na minha visão, o menu completo ele é muito apto para ser um commit, até porque já é um marco muito grande no projeto e também já engloba várias modificações que ele tenha feito. E tudo isso vai ser registrado para um determinado ponto muito importante que posteriormente ele pode estar voltando e a gente vai entender como é que faz isso. Por outro lado, se ele tivesse adicionado somente um elemento ao menu, seria meio estranho fazer um commit. Imagina fazer o commit de cada elemento que você adiciona no menu. Traria muita poluição para os commits. Não que seja ruim, mas não é uma boa prática em relação a isso. Agora vamos fazer o primeiro commit que a gente vai fazer aqui no nosso projetinho. O comando é simples. Você vai usar o git commit. E aqui também, como todo código Git, ele tem alguma particularidade. Nesse caso, o commit, eu vou fazer a forma mais simples, depois eu mostro outras formas. Você vai comentar também o que foi modificado dentro do seu projeto, o que você adicionou, o que você modificou, o que você fez em si. E para fazer isso, você vai usar o traço M e abre aspas. A partir dessa aspas, você já pode escrever o que você adicionou, modificou e assim por diante, ok? Bom, adicionei duas HTML, um CSS e um TXT para comentar. Beleza. Enter. Vamos entender aqui o que foi gerado. Bom, como eu já falei para vocês de branch, man é basicamente a branch que a gente tá. Aqui, ele, na raiz do commit, que a gente acabou de fazer, ele criou um hash. Um hash. Um hash, ele é basicamente um código único para cada commit. E que, a partir desse hash, você consegue identificar exatamente o commit que você quer. Nesse caso, com esse hash desse commit, eu já consigo fazer alterações novamente nesse commit. Vamos supor que eu queira modificar alguma coisa que eu não achei da hora. Eu pego esse hash e consigo alterar. Mas esse não é o conteúdo dessa aula. Só estou explicando para vocês o que serve o hash e por que cada commit é único. Aqui aparece o arquivo, aqui aparece o comentário que eu fiz. Adicionei dois arquivos HTML, um CSS e um TXT para comitar. E aqui aparece o número de arquivos adicionados e também as linhas inseridas. Caso eu tivesse tirado alguma linha também, ele apareceria aqui menos tantas linhas, beleza? A gente vai utilizar esses comandos que a gente utilizou nessa aula durante todo o curso, então a gente vai ver particularidades deles em todas as aulas. Então, não se preocupe se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo, a gente vai estar tirando suas dúvidas, ou vai lá na comunidade do nosso Discord, manda a dúvida lá que a gente tá respondendo na medida do possível. E com o passar do tempo também, se você for assistindo já as próximas aulas, você vai estar entendendo melhor e melhor e ficando mais claro alguns conceitos, principalmente de commits e também de outros comandos. Mas essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.